Amém. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Nós vamos ler dos versos 32 até o verso de número 45. Eu estou lendo a NAA. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui. Nós temos lido com a diretoria que nós estamos formando aqui na igreja, obrigado Gisele, esse livro aqui, ó, Igreja Simples. E esse livro vai nortear nossa caminhada com a igreja em muitos aspectos. E esse livro ele traz um tripé muito interessante que pode direcionar bastante a nossa vida da igreja em relação aos 3 aspectos seguintes que eu vou mencionar agora, perdão. Esse livro pede dos membros da igreja 3 coisas. Primeiro, que eles façam parte de um grupo pequeno. O segundo ponto é que esses membros sejam fiéis às celebrações. E o terceiro aspecto é que todo membro sirva em algum ministério dentro da igreja. 3 coisas simples que os membros podem exercer na sua caminhada cristã. Fazer parte de um grupo pequeno, serem fiéis às celebrações ou aos cultos e servirem em algum ministério da igreja. Essa vai ser uma tônica que a gente quer dar. Nós não queremos uma igreja cheia de programações, não queremos uma igreja cheia de penduricalhos, mas esses 3 aspectos podem nos enriquecer e muito enquanto comunidade de fé. E eu quero falar sobre o terceiro aspecto, sobre o serviço cristão hoje. E o tema da minha mensagem é Igreja, uma comunidade de serviço, uma comunidade para servir. Voltando para o texto aqui, gente, Jesus está indo para Jerusalém e essa é a terceira vez que ele vai tocar nesse assunto.
Ele está indo para Jerusalém, está de viagem para Jerusalém com seus discípulos, e ele começa a dizer para os discípulos o que é que vai acontecer com ele quando eles chegarem em Jerusalém. Ele deveria ser preso, ele deveria sofrer nas mãos dos líderes religiosos, ele deveria ser crucificado, ele ia ser torturado, mas ele também ressuscitaria ao terceiro dia. E aí a gente percebe um pedido meio inusitado, não é verdade? De Tiago e João. Senhor, quando o Senhor estiver na tua glória, permite que um de nós assente-se à sua direita e o outro à sua esquerda. Ou seja, Senhor, quando o Senhor for glorificado, nós queremos os cargos mais importantes no reino depois do seu. O Senhor se assenta do trono e deixa um de nós à direita e o outro à esquerda. Só que os discípulos, esses discípulos, eles tinham uma expectativa falsa em relação ao reino de Deus. Por quê? Porque os judeus, e os judeus até hoje esperam isso, eles esperam um Messias político, um Messias segundo os moldes de Davi, que vai ser um grande rei. Eles não entenderam que o reino de Deus era um reino espiritual. Eles não entenderam que o reino que Jesus anunciava era um reino espiritual. Mas eles esperavam que Jesus, o Messias, fosse vencer o Império Romano, todos os outros opositores, ia se sentar num trono. Daí sim, eles poderiam um ficar à direita e o outro ficar à esquerda. Mas eles não tinham entendido nada. E o que é que Jesus diz? Vocês nem sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão falando. É o que Jesus diz para eles. Agora, isso gera um baita de um conflito, né? Por quê? Os outros 10 ficam indignados. Eles querem reinar sobre nós também. Esses dois aí querem reinar sobre nós. É a mesma indignação dos irmãos de José, lá no Egito. O José do Egito. Quando ele anuncia que ele vai ser... Os irmãos e a família vão se prostrar diante dele, gera aquela indignação. E aqui é a mesma coisa. O que eles estão pensando? Eles vão reinar sobre nós agora? E aí Jesus, olha o que diz o verso 42. Jesus pega esse grupinho e reúne, chama para perto de si. O texto diz que Jesus chama eles para perto dele, chamando todos para junto de si. Traz para perto. Jesus diz assim, então eu vou ensinar uma coisa importante para vocês agora, para que as expectativas de vocês fiquem alinhadas. É interessante como Jesus ele é paciente com os seus discípulos. Ele não dá bronca, mas ele é paciente com os seus discípulos, chama para perto para explicar. E Jesus vai mostrar aqui, vai deixar claro então... Bom, esse texto nos mostra a ambição dos discípulos, né? Mas também mostra uma cegueira espiritual por parte dos discípulos. Eles não sabiam o que estavam pedindo. E aí Jesus vai ter essa conversa com eles. A primeira coisa que Jesus vai dizer para esses discípulos, gente, é o seguinte. Deixa eu abrir meu texto aqui. Quero pegar o texto direto. A primeira coisa que Jesus vai explicar para esses discípulos é o seguinte: a igreja, a comunidade de fé, não é uma estrutura de poder, tá? Mas é uma comunidade de serviço. A igreja não é uma estrutura de poder. A igreja é uma comunidade de serviço. O que que Jesus diz? Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Na verdade, o texto original ele é bem mais forte. Ele diz que os governos são tiranos, exercem tirania sobre os povos. E Jesus vai dizer, não será assim entre vocês. É uma orientação clara de Jesus, não será assim entre vocês. Primeiro, porque o reino de Deus é de natureza espiritual. Ele não é de natureza humana. A segunda questão é que esse discípulo, essa orientação de Jesus já tesoura, já corta todas aquelas ambições humanas por poder,
por autoridade, por destaque, por visibilidade no meio da sua comunidade. O pedido dos discípulos, gente, ele carrega uma tensão que todos nós temos. Desejo por reconhecimento, muitas vezes, desejo por validação, desejo por ser visto, por honra. Esse é o coração dos discípulos aqui. E Jesus vai ter que alinhar essas expectativas no coração deles. Jesus vai dizer que eles não sabem o que estão pedindo. Jesus vai dizer que é importante alinhar expectativas em relação ao seu reino, em relação à sua igreja. Gente, quando nós participamos de uma comunidade de fé, quando nós participamos de uma igreja, quando nós escolhemos uma igreja para congregar, nós precisamos alinhar expectativas também. Precisamos alinhar expectativas e alinhar essas expectativas à Bíblia Sagrada. Porque o que é que a Escritura pede de nós hoje, enquanto cristãos? A comunidade de fé, gente, não diz respeito a ser servido, mas essencialmente Jesus nos chama para servir e não para ser vistos em primeiro lugar. Jesus está dizendo que os interesses da comunidade, a esses dois discípulos, estão acima dos meus interesses pessoais. O que a gente vê mais hoje em dia é essa estrutura de poder muito fundamentada no meio da igreja. Nós estamos vendo na igreja evangélica muitos figurões, muitos donos de igreja, muita gente batendo no peito e dizendo só por cima do meu cadáver. Essa estrutura de poder que Jesus diz que não deve ser assim entre vocês, ela está muito estabelecida no meio da igreja. Existem muitos donos de igreja hoje, e não só no pastorado, mas no meio da liderança de maneira geral, donos de ministérios, gente que não abre mão da liderança por nada. Mas Jesus diz, não é assim entre vocês, não será assim entre vocês. Jesus está alinhando as expectativas das pessoas e dos seus discípulos em relação à comunidade de fé. Eu não sei quantos lembram aqui, faz um ano e pouco, nós colocamos um cartaz aqui numa reunião de liderança, e eu comecei a perguntar para o pessoal assim, o que é que você não gosta na igreja, ou nas igrejas, e que acontece? Esse cartaz até está ali atrás, um dia eu penduro ele de novo aqui. O que é que você não gosta na igreja e que acontece na igreja? Vocês se lembram do que é que o pessoal respondeu? A gente colocou canetas aqui, tá? Para cada um vir e escrever aquilo que não gostava na igreja. Aí algumas pessoas vieram, fofoca, isso eu não gosto na vida da igreja. Divisão, o que mais? Facção, panelinha, o que mais? Vocês lembram o que o pessoal escreveu? Muita coisa assim, né? Expectativa errada, porque isso vai acontecer no meio da igreja. Não tem como. Onde tem gente, tem problemas. Expectativa errada. Vir para uma comunidade que não tenha problema, que não tenha dificuldades, que não tenha conflitos. Expectativa errada. Agora, o que eu pedi nesse dia foi que cada um viesse aqui orar, estendesse as suas mãos e viesse orar se comprometendo a não ser uma pessoa que semearia aquilo ali no meio da igreja. No meio da comunidade de fé. Aí sim, eu não vou colocar expectativas erradas sobre a comunidade, mas eu posso me comprometer a ser uma pessoa que não vai semear facção, não vai semear divisão, não vai semear fofoca, não vai semear intriga e tantas outras coisas que minam a vida da igreja. E aí, essa questão, eu estou disposto a participar de um grupo, de uma comunidade de fé, sem fazer exigências. Eu estou disposto a orar e dizer ao Senhor, Pai, qual é a tua vontade para a minha vida no meio dessa comunidade? Nós sabemos que tem pessoas que saem de uma comunidade porque não gostam do tipo de música que é tocada ali. Outras pessoas
saem porque tem irmãos que são de um pensamento político diferente. Outras pessoas saem porque, enfim, não se adaptam à cultura, tem gente muito diferente. A questão é, quando nós alinhamos as expectativas, isso se torna mais fácil. Eu estou disposto a andar com pessoas que não têm o meu nível cultural, talvez de estudo. Eu estou disposto a caminhar com pessoas que são diferentes, como os 10 discípulos eram. Eu estou disposto a caminhar numa comunidade que talvez a música não seja lá aquela que eu prefiro. Eu estou disposto a caminhar numa comunidade que a liturgia não é igual àquela que eu estou acostumado. Eu estou disposto a caminhar numa comunidade que não é igual àquela que eu amava tanto no passado. Porque às vezes tem isso. Teve gente que foi embora dessa igreja porque nós dissemos no começo, nós não somos uma reprodução dos ministérios que nós trabalhávamos no passado. Nós não viemos para cá para dar continuidade ao que a gente fazia lá na outra igreja. Nós estamos em santa felicidade. Aqui o perfil é outro. Mas, ai, que saudades do passado, daquela igreja tão boa. Que saudades daquele pastor tão abençoado. Eu estou disposto a alinhar expectativas em relação a isso e me dispor a ser a pessoa que serve e se dispor a ser aquele que é o último. Alinhar expectativas. Jesus está dizendo, olha, ao invés de pedir cargos, um à minha direita e um à minha esquerda, sabe quem que ficou uma à direita e outra à esquerda de Jesus? Os 2 ladrões, crucificados. Mas eu estou disposto a abrir mão desse status, desse cargo, ou de alguns privilégios, como Jesus está fazendo com os discípulos e dizendo a eles, vocês vão ter que se tornar os últimos. Vocês vão ter que se tornar, cada um de nós, o último da fila, e servir a todos. Jesus está alinhando expectativas com os seus discípulos. Isso é viver comunidade, gente. Isso é viver vida de comunidade, viver relacionamentos. Não é sobre as nossas opiniões. Eu já falei aqui várias vezes que tem irmãos que têm o dom da ideia. Eles têm o dom espiritual da ideia. Eles gostam de dar ideias, né? E sempre tem uma ideia nova para dar. Sempre tem uma ideia nova para dar, né? Ideias são bem-vindas. Muitas são muito legais e boas e são práticas. Mas a questão é, eu também estou disposto a ser aquele que vai colocar a mão na massa para trabalhar, para fazer com que essa ideia se torne algo prático, verdadeiro no meio da igreja? Então, Jesus não nos chamou para exercer o dom da ideia, embora elas sejam bem-vindas, muitas são muito boas e a gente não pode descartar. Gente, quando a gente procura uma ideia, uma comunidade de fé, a gente precisa esquecer esse negócio da igreja dos meus sonhos. A igreja dos meus sonhos, só lá na glória. Só na glória ela vai existir. Porque não se trata da igreja dos meus sonhos, se trata da comunidade de Jesus. Se trata de lidar com pessoas diferentes, de pessoas que eu não tenho afinidade. É isso a igreja de Jesus, o grupo de Jesus era esse. Eu imagino que muitos quebra-paus não devem estar nos evangelhos. Eu imagino que Jesus teve que lidar com muita treta no meio dos discípulos, viu? Né? Porque era um grupo muito diferente. Tinha os zelotes, gente que andava armado, tinha cobrador de impostos. Grupos completamente antagônicos em questões ideológicas. Aí eles dizem para Jesus, Jesus pergunta, vocês podem por acaso beber o cálice que eu vou beber? Experimentar? Não, a gente pode sim. Jesus estava falando do sofrimento dele. Vocês podem por acaso, será que vocês conseguem dar conta de passar pelo sofrimento que eu vou passar? Beber do cálice e tal? Claro que a gente pode. Podia nada, todos eles fugiram. Todos eles fugiram quando Jesus foi preso. Alinhar expectativas, gente. Quem sabe é isso, quando a gente
vai buscar uma comunidade de fé. Uma vez eu já falei isso aqui algumas vezes, pelo menos umas duas, e vou repetir a terceira vez. Um dia lá na Jocum, conversando com um missionário, amigo das antigas já lá, ele me falando sobre a filha dele de 16 anos, Andressa é o nome dela. E ele falou o seguinte: eu congrego numa batista enorme, que tem um monte de membros, e a minha filha congrega numa igrejinha de bairro lá não sei aonde. E aí eu tenho que levar, antes de ir para o meu culto, eu tenho que levar ela para a igreja dela, depois ir para o meu culto, depois sair e buscá-la. Aí um dia ele falou: Andressa, para com esse negócio, vem congregar com a gente, é muito mais fácil ficar te levando, depois te buscando. E ela disse assim: pai, lá eles precisam de mim, lá eu posso servir, lá eu me sinto útil para a igreja. Aqui na sua igreja ninguém precisa de mim. Uma menina, claro, contexto de missões, cresceu nesse contexto, mas entendeu que comunidade, gente, é sobre servir. E não sobre ser servidos. O que nós vemos hoje no meio da igreja evangélica, e eu não estou lançando essa palavra para vocês, mas o que a gente vê de maneira geral no meio da igreja evangélica é que ela se tornou também um lugar de consumo. Um lugar onde as pessoas consomem o culto, consomem o louvor, consomem uma palavra, mas não são agentes do reino no dia a dia. Não entenderam o seu papel de servos por onde andarem. E quando eu falo de espírito de serviço, de servir, eu não estou falando de servir só aqui nesse ambiente. Você pode servir por onde você andar. Você pode levar uma palavra de consolo por onde você andar. Você pode ser aquele que vai ser uma pessoa conciliadora. Você pode ser aquele que vai visitar alguém que está doente para orar, para abençoar. Você pode ser alguém que vai visitar, enfim, tem tantas e tantas formas de servir ao reino de Deus. Uma palavra alcançada, uma palavra num caixa de mercado. Nós somos agentes, nós fomos chamados para servir em primeiro lugar, não para consumir. A igreja não é uma estrutura de poder, a igreja é uma comunidade de serviço. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão confundindo. No mundo existe tirania, existe autoridade, existe líderes que são corrompidos, mas entre vocês não vai ser dessa forma. Jesus não estava criando uma empresa quando estabeleceu a sua igreja. O reino de Deus, uma comunidade de fé, uma comunidade de serviço. Uma comunidade de serviço. A segunda questão aqui, gente, Jesus vai redefinir o que é ser grande. Ele vai redefinir o que é ser grande, porque conforme os padrões do mundo, ser grande é ser bem-sucedido, é ter um bom trabalho, é ter, quem sabe, uma conta bancária boa, um cargo, enfim. A gente sabe o que é ser bem-sucedido na sociedade. Só que Jesus vai redefinir isso em termos de reino de Deus. Lá no verso 43 e 44, ele vai dizer: entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Você quer ser grande? Quem aqui quer ser grande? Ninguém quer, né? Moisés quer, né, Moisés? E quem quer ser o primeiro? Então, seja servo de todos. Jesus vai usar duas palavras aqui, diaconia, e vai usar doulos. E quando ele fala de ser servo, ele está falando de doulos, ele está falando de escravo. Ele está falando de pessoas que renunciam aos seus direitos. Se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que servir. E se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que assumir o papel de escravo. E no reino de Deus sempre tem lugar para escravo, gente. Sempre tem lugar para mais um escravo. Mas nem todo mundo quer ser escravo, né? Mas sempre tem lugar para mais escravos no reino de Deus. De pessoas que querem servir no reino de Deus. A comunidade de Jesus é uma comunidade de trabalho, é uma comunidade de serviço. E serviço, gente, tem que ser uma característica do cristão. Servir tem que ser uma característica nossa.
Alguns têm isso muito naturalmente, outros não, mas isso pode ser desenvolvido. Aliás, quando nós entendemos também os nossos dons espirituais, é dessa forma que nós vamos servir a comunidade. Pelos nossos dons, aquilo que é muito natural entre nós. Gente, Deus deu pães e peixinhos para todo mundo. E a gente pode colocar e deve colocar os nossos pães e os nossos peixinhos a serviço da comunidade, os nossos dons. Cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, mas sempre há possibilidade de nos colocarmos a serviço dos irmãos no reino. Gente, olha só, quando Jesus fala que a árvore que não dá fruto é lançada ao fogo, é cortada e lançada ao fogo, ele está falando de dar fruto. A árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Isso é serviço, gente. Não dá para você ficar 10, 20 anos numa comunidade cristã e ficar só sentado no banco. E eu repito, não estou falando de servir aqui dentro, mas ter um coração de servo por onde você andar, seja na tua empresa, seja na tua família, seja em outros ambientes que você andar, se colocar como um servo, como um agente do reino, como uma pessoa disposta a servir. A Bíblia fala em uma promessa feita a Abraão, é que em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então dar frutos é abençoar pessoas por onde nós passarmos. Seja uma bênção por onde você passar, sirva, seja generoso, seja abençoador. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Não é sobre mim, é sobre a comunidade. Não é sobre os meus gostos, as minhas tendências, as minhas vontades, é sobre o reino de Deus, é sobre o reino de Jesus, é sobre a igreja que Ele está estabelecendo na terra. E nós precisamos ser aqueles que vão remar a favor do rio. Eu estou junto, Senhor. Como o Senhor quer me usar? De que maneiras o Senhor pode e quer me usar no teu reino? Eu quero dizer que serviço também é adoração. Se você olha um pouco para o ministério do sacerdote, para o ministério levítico no Antigo Testamento, os levitas catavam cocô de animais. Tinham que limpar os lugares onde os animais ficavam. Nem todos ficavam lá no templo ministrando, tocando e cantando. A tribo de Levi também recolhia cocô de animais. Aquilo era adoração. Uma tribo separada para adorar a Deus. Aqueles serviços que ninguém queria fazer era adoração a Deus no Antigo Testamento. Nem todos tinham visibilidade, não. Mas a Bíblia não diz que o sacerdote que estava lá cortando, ministrando, era maior do que aquele que estava lá escondido, todo sujo, cheirando mal. Isso também é adoração a Deus. E o serviço, gente, ele conecta as pessoas. Ele traz essa conexão. Eu estou indo para o último ponto da minha mensagem, dizendo que Jesus, Ele não apenas ensinou sobre o serviço, Ele personificou o serviço. Jesus encarnou o serviço. O texto diz, o Filho do Homem, 45, não veio para ser servido. Jesus diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E dar, ele diz, e dar a sua vida em resgate por muitos. E a ideia aqui, gente, é resgatar escravos presos mesmo, tá? A ideia de alguém que dá a sua vida para resgatar, é como aconteceu com o povo de Israel do Egito, foram resgatados. Jesus veio para resgatar pessoas, Jesus veio para resgatar escravos. Jesus veio para servir, não apenas fazendo coisas triviais do dia a dia, Jesus entregou a vida dele como serviço.
E o texto de Filipenses nos diz que a gente tem que imitar aquilo que Jesus fez, ter o mesmo sentimento de Jesus, porque ele mesmo sendo Deus, ele não se fez igual a Deus, antes ele se esvaziou. Jesus, podendo ter o maior cargo, ele se fez servo de todos. Ele veio para servir. Ele veio como escravo, ele veio como diácono, ele veio para se colocar como um desfavorecido lá no meio dos bandidos, em resgate por muitos. Ele se esvaziou, diz o texto bíblico, e assumiu a forma de servos. Jesus nos ensina, gente, que humildade não é pensar pouco de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Pensar menos em mim mesmo. E não pensar errado a meu respeito, mas pensar menos em mim mesmo. E eu queria dizer que serviço também não tem a ver necessariamente com escalas, com, enfim, essas coisas da vida da igreja. Serviço, gente, tem a ver com o coração. Tem a ver com culto a Deus. Tem a ver com adoração. Isso é servir. Isso é servir. E, novamente, sem lançar aqui nesse contexto, tá? Eu não estou lançando essa palavra nesse contexto, mas a leitura que se faz da igreja moderna hoje, dos crentes dos dias de hoje, são de crentes consumistas. São de crentes e eu não tenho problema nenhum a gente ser abençoado, ser servido, né? Mas esse não pode ser o critério pelo qual eu faço parte do reino de Deus, pelo qual eu faço parte de uma comunidade cristã. O crente precisa entender que nós precisamos nos esvaziar, como Jesus. A ideia é que quanto mais vazio você estiver de você mesmo, mais cheio de Cristo você estará. Eu queria terminar, talvez alguns aqui tenham assistido. Há alguns anos atrás, o Fantástico fez uma série de programas sobre CEOs de empresas e grandes empresários, chefes, proprietários de grandes empresas, que largavam os seus escritórios e iam para a fábrica às vezes. Colocavam a roupa do servente, pegavam a vassoura, iam limpar banheiros. Que alguém lembra disso aqui, não? Iam limpar banheiros, iam lá ter corpo a corpo com o pessoal das suas fábricas, das suas empresas, entender quais eram os anseios do coração, e conversavam muitas vezes com aqueles funcionários, os ouviam. E eu lembrei disso enquanto eu preparava essa mensagem, né? Usavam o crachá como os empregados normais, né? Carregavam caixas, tudo como os outros empregados, mas eles também estavam ali ouvindo aqueles funcionários. E eu tenho uma frase aqui, ó, que eu pesquisei sobre o assunto, um desses CEOs dizendo assim: eu não tinha ideia de quantos meus funcionários carregam nas costas, a responsabilidade que eles carregam nas suas costas. Foi isso que Jesus fez. Jesus não veio apenas assim falar sobre serviço. Jesus não veio falar apenas e ensinar sobre sacrifício. Ele foi esse grande CEO que desceu e ele fez muito mais do que qualquer um de nós pode fazer, porque ele morreu. Ele se dispôs a morrer, ser sacrificado, ser torturado, ser zombado, para dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus possa nos dar um coração de servo, gente. O maior elogio que um crente pode receber é quando chamam ele de servo. Se alguém te chamar de servo um dia, esse é um grande elogio que você está recebendo como cristão. Amém? Deus está vendo tudo o que a gente faz, mesmo que seja limpar um cocô. Falando aqui de maneira figurada. Aquilo que ninguém quer fazer, aquilo que não dá prestígio, aquilo que não me exalta.
E servir, gente, é sacrifício mesmo. Nem sempre é fácil. Tá bom? Mas que a gente tenha consciência sempre a quem nós estamos servindo. A quem nós estamos servindo. Amém?